Você já reparou como algumas pessoas não quebram? Algo pesado acontece e elas seguem. Acordam cedo todos os dias. Fazem o que precisa ser feito. Não esperam vontade aparecer. Esse comportamento não surge do nada. Enquanto isso, outras pessoas acordam cansadas, sabem o que precisam fazer e não fazem. Prometem mudança e poucos dias depois estão no mesmo lugar. Com o tempo, passam a acreditar que falta algo dentro delas. A conclusão costuma ser que não nasceram fortes. O problema não está na pessoa, está no funcionamento do cérebro. O cérebro humano foi projetado para manter o corpo vivo, confortável e economizando energia. Esse funcionamento garante sobrevivência, mas não constrói força. Ele mantém padrões. A neurociência mostra que esse sistema opera de forma previsível. Não existe falha moral nesse processo. Existe um conflito entre o que o cérebro prioriza e o que uma vida exigente demanda. Sem entender esse mecanismo, qualquer tentativa de mudança vira atrito constante. A pessoa entra em ciclos de promessa, frustração e culpa, sem perceber que está usando o manual errado para operar o próprio sistema nervoso. Existe um padrão recorrente. A pessoa encerra o dia decidida a começar no dia seguinte. Acordar cedo, focar, reduzir distrações. O dia seguinte chega e o padrão se repete. Isso não é preguiça nem falta de caráter. É um sistema biológico que busca o menor gasto energético possível. Quando surge a ideia de acordar cedo para treinar ou sentar para uma tarefa difícil, o cérebro interpreta isso como custo desnecessário. Em resposta, direciona-lhe a atenção para estímulos fáceis e previsíveis. Redes sociais, vídeos curtos e recompensas rápidas oferecem retorno químico imediato. Resistir a isso exige esforço, a consequência é a estagnação. Objetivos não avançam, projetos não saem do papel e a sensação constante é de estar sempre começando. Sem compreender o funcionamento interno, a pessoa acredita que precisa de mais disciplina ou força de vontade, quando na verdade está operando contra um sistema automático treinado ao longo de anos. 3 mecanismos explicam esse padrão. O primeiro é a dopamina. Dopamina não é prazer, é antecipação de recompensa. Ela empurra o comportamento na direção do que promete retorno rápido. O cérebro não avalia valor futuro, apenas picos imediatos. Estímulos fáceis vencem atividades que exigem esforço prolongado, mesmo que essas sejam mais relevantes no longo prazo. O segundo mecanismo é a amígdala. Essa estrutura é responsável por respostas emocionais de ameaça. Situações novas, difíceis ou incertas ativam esse sistema. O corpo entra em alerta. Surge tensão, desconforto e aversão. Esse alarme não distingue perigo real de desconforto psicológico. Evitar, adiar e retornar ao conhecido desliga o sinal. O cérebro aprende rapidamente que conforto reduz a ameaça, mesmo quando não existe risco real. O terceiro mecanismo é o córtex pré-frontal. Ele sustenta planejamento, tomada de decisão e controle de impulsos. Essa região consome energia. Fadiga, estresse, privação de sono e excesso de estímulo reduzem sua atividade. Quando isso acontece, o controle consciente cai e os sistemas automáticos assumem. Impulsos vencem decisões. O comportamento passa a ser reativo. Esses 3 sistemas operam juntos todos os dias. O ponto central é que o cérebro se adapta ao que é repetido. Isso é neuroplasticidade. Conexões neurais se fortalecem conforme o uso. Comportamentos frequentes se tornam mais fáceis. Evitar desconforto treina o cérebro a evitar ainda mais. Buscar estímulo rápido ensina o sistema a depender dele. A adaptação funciona nos 2 sentidos. Ação repetida, mesmo sem motivação, ensina o cérebro que aquela ação é segura. Com repetição suficiente, o comportamento se automatiza. Força mental não é um traço inato. É um circuito treinado. Durante muito tempo, esse processo passa despercebido. A pessoa espera sentir vontade para agir. A vontade não antecede a ação.
Ela surge depois que o corpo já está em movimento e o cérebro percebe que não existe ameaça real. A mudança começa quando a ação acontece apesar da resistência. No início, o atrito é alto. Com repetição, o cérebro reduz a oposição. O comportamento deixa de exigir negociação interna, ele se torna padrão. O cérebro não resiste ao que é repetido, ele se ajusta. A construção de força mental depende de ambiente e repetição. Disciplina não se sustenta em ambientes que favorecem distração. Sono irregular, excesso de estímulo e ausência de estrutura enfraquecem o controle cognitivo. O básico precisa funcionar. Privação de sono compromete o córtex pré-frontal. Sem essa região operando bem, o comportamento fica refém de impulsos. Dormir bem não é detalhe. É base fisiológica. Reduzir estímulos artificiais é parte do processo. Uso constante de telas, consumo contínuo de conteúdo e distração permanente treinam o cérebro a rejeitar silêncio e foco. Quando a atenção é necessária para algo real, o sistema entra em desconforto. Esse desconforto é resultado de condicionamento, não de incapacidade. O processo de redução exige adaptação. No início, a sensação de perda. O que ocorre, na prática, é recuperação de atenção. Atividades cognitivamente exigentes devem ser feitas no início do dia. O córtex pré-frontal funciona melhor nesse período. Começar o dia com estímulos fáceis consome essa capacidade. Quando o momento crítico chega, o recurso já foi gasto. Inverter essa ordem preserva energia para o que importa. Pensar demais antes de agir ativa sistemas de ameaça. A ação direta reduz negociação interna. Repetição precisa ser dissociada de emoção. Esperar motivação mantém o sistema travado. O cérebro responde à frequência, não à intensidade. Ações pequenas, repetidas diariamente, criam circuito. Qualidade vem depois. O comportamento automático surge da constância. Isso se aplica a treino, estudo, trabalho e qualquer processo de longo prazo. Com o tempo, a resistência diminui. O cérebro aceita o padrão. O que antes exigia esforço passa a acontecer. Não é mudança de personalidade, é reprogramação. Esse processo não é rápido nem confortável. Não existe atalho. Em momentos de pressão, o cérebro tenta retornar ao padrão antigo. Nesses momentos, a escolha consciente define a direção. A maioria escolhe o caminho fácil e permanece igual. A alternativa exige estrutura, repetição e aceitação do desconforto inicial. O cérebro não está contra a pessoa, ele apenas executa sua função original: proteger e economizar energia. Para quem busca mais do que sobrevivência, isso não é suficiente. Resultados duradouros não surgem de motivação, surgem de sistemas bem construídos. Ambiente ajustado, repetição diária e ação consistente criam identidade. A pessoa não acorda se sentindo forte. Ela percebe com o tempo que não luta mais contra si mesma. Comportamentos antes difíceis passam a acontecer. Isso não é acaso. É adaptação neural. Se este conteúdo foi relevante para você, se ajudou a organizar melhor sua compreensão sobre como o cérebro funciona, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso permite que este tipo de vídeo continue sendo produzido, com o mesmo nível de profundidade e clareza.